Não, Blavatsky, ela foi escolhida pela essa hierarquia, né? E especificamente por dois membros, né? Que foram esses que encamparam o trabalho de fazer essa fundação desse movimento que representaria uma semente de um trabalho que vai render, que vai uma planta que vai crescer e vai, num futuro, gerar o seu trabalho, né? Como eu estava explicando, né? A questão da lei do ciclo. Então, Uhum. inclusive de 100 em 100 anos, né? A hierarquia trabalha um novo, qualquer coisa que ela quer trazer para a humanidade que represente uma evolução, um progresso. Então, de 100 em 100 anos, ela faz isso. Então, nos 25 últimos anos de fechar um século, né, um quarto de século, eles plantam uma semente e essa semente vai gerar seu fruto. Então, o trabalho da Sociedade Teosófica foi assim. Ela surgiu em 1875 com Blavatsky, Alcott, que foi o Uhum. presidente, né, fisicamente, e Blavatsky foi aquela que trouxe o corpo de sabedoria e foi quem foi desenvolveu a parte mais direta dos ensinamentos. Uhum. E também tem o William Quan George, que é uma pessoa que depois se afastou diretamente da Uhum. sociedade original, mas continuou na teosofia até a morte, né, também. Uhum. Que inclusive o movimento teosófico ele começou naquela época, mas depois veio né, as vertentes que saíram dela, né? Você sabe, onde tem o ser humano ele vai criando, de acordo com seus entendimentos, vai criando, né, Novas vertentes, as né? vertentes e vai criando Uhum. também divergências e coisa e tal. Isso. Então a coisa vai naturalmente, como eu estava explicando, né, vai criando suas raízes e vai espalhando também. Uhum. E uma forma também de a coisa e o conhecimento ir e não ficar só num determinado lugar. Então, Uhum. essas coisas são naturais mesmo, faz parte. E esse pessoal começou esse trabalho orientado pela hierarquia, né? Então, eu trouxe até aqui livros aqui que mostram, Uhum. tem por exemplo, aqui é a Carta dos Mestres. Onde é que eu aponto para Isso, cá? aquela câmera ali. Os Mahatmas. Carta dos É a Mahatmas. mesma coisa que fraternidade? Aqui é o Eles? seguinte, aqui são dois livros, eu só trouxe um porque senão eu viria com um Aham. monte de livro aqui Verdade. hoje. É, então, esse livro aqui é um dos dois volumes das cartas que se encontram na biblioteca de Londres Deixa eu ver, deixa eu dar uma atualmente. olhadinha. Pode olhar. Fica à vontade. Então, aí o que é que acontece? Naquela época da fundação, tinha uma pessoa chamada Alfred Percy Sinnett, que era um inglês, né, jornalista, escritor muito destacado da sociedade inglesa. E os mestres escolheram ele Posso ver? para ser uma pessoa assim que representasse algo que naquele momento, para espalhar os conhecimentos teosóficos, Uhum. seria de grande importância que ele fosse tivesse uma formação mais direta dos ensinamentos. Então, eles começaram a se comunicar através de cartas com ele. Então, essas cartas eram... Inclusive, essas cartas não eram para ter sido publicadas. Né? Eles pediram para não... Para ficar em segredo essa carta, mas com o passar do tempo terminou que Mas isso eram, caiu na... mas eram cartas Instru, passadas instru, psicografadas, não? Ou era realmente um mestre que escreveu uma carta e mandou pro... Geralmente chegava a carta era materializada e era Certo. entregue a eles, Ah, entendi. algo Uhum. podia ser materializada, por exemplo, a Blavatsky, Blavatsky entregava a eles. Ah, Tem entendi. várias vertentes aí, né, no Uhum. caso. Ou às vezes ele encontrava a carta lá no local já Já materializada. materializada, aham. Inclusive minha esposa esteve lá em Londres, eu não entrei, ela entrou e pegou nessas cartas que está Foi. lá, você pode ver, um documento Eita, que massa. incrível, né, que existe, você pode pegar e analisar e ler. E os E conceitos dessa carta, elas falam o quê? O é que tem de exatamente o que eu ia de falar. profundo? Ele lida sobre mais variados assuntos, explicando como funciona a estrutura, né, da evolução humana, toda essa questão do cosmos, da estrutura de tudo. Né? Só que essas cartas, elas eram, como eram coisas diretas deles com a pessoa, né, do Alfred Percy Sinnett,
Então, às vezes você não fica sem saber exatamente o assunto, fica meio perdido assim, porque ele já tinha tratado desse assunto em algum momento anterior e às vezes a coisa fica meio sem sentido. Mas o esforço de você ler essas cartas, de estudar essas cartas bem detalhadamente, vai abrindo sua mente para esses conhecimentos, é muito fundamental e é uma coisa muito, muito boa mesmo, muito boa. E é o volume 2, tem até o volume 1. Aí, é o 1 e o 2. E são quantas? São muitas cartas, né? São quantas cartas? Pra São ter o volume 1 pra ter o 1 e o 2, né? Eu vou te dizer, porque eu não sei exatamente a quantidade de cartas, mas eu acho que aqui, como é o volume 2... que são compelido então dentro dos livros, a né? última carta aqui seria a carta... Deixa eu ver aqui. 156, parece aqui. Deixa eu ver aqui. Por aqui, são muitas cartas. São muitas cartas, foram compelidas dentro de 2 volumes aí. Recentemente a gente foi publicado um livro que é as cartas de Blavatsky para Pessinet, que é esse que estava recebendo as cartas dos mestres. Sim. E Blavatsky também discutia com eles esses assuntos. Eles foram contemporâneos, né? Claro, foi, exatamente. Foi. Aí a Blavatsky passava informações a eles sobre esses assuntos que ele estudava. Um livro desse Sinet que ele produziu, que é muito conhecido, é o Budismo Esotérico. Esse aqui. Ah, legal. Deixa eu ver. Budismo Esotérico, ó, esse daqui. Se a galera quiser pesquisar aí para ver, né? Originalmente, com efeito o trabalho de Helena Blavatsky, a partir de 1875, foi um marco fundamental no ressurgimento e dinamização da sabedoria esotérica, né? Então, ele fala muito aqui sobre esse desabrochar de todo esse... Ele fala sobre exatamente a estrutura criação dos conhecimentos. Porque, na realidade, João, o que Blavatsky fez, ela foi trazer um ensinamento que já existia no mundo de forma espalhada, vamos dizer assim. Ela trouxe para o Ocidente é um conhecimento. Dito pelas próprias palavras dela, o que foi que ela fez com as obras que ela produziu? Ela juntou um ramalhete de flores ou rosas, né? Ela deu laço e amarrou e juntou aquilo. Ou seja, ela juntou o conhecimento, organizou, sistematizou e deu algumas chaves. Então, o que é que ela fez com isso? Ela dá nessas obras a oportunidade a gente de ir estudando e aprofundando nesse conhecimento e abrindo nossa mente para uma percepção maior, né, na qual você vai conseguir entender o funcionamento da ciência, o que está por trás, as religiões, na sua essência, no que uma é interligada com a outra, na sua essência, tá entendendo? Então, tudo isso, a filosofia, isso tudo, você vai conseguir entender uma vez que você realmente se esforçou e está estudando isso, aí você vai abrindo sua mente para essa capacidade de entender, na essência, a estrutura de todo esse conhecimento do mundo, que o mundo produz. É uma forma interessante de approach que... Não, eu diria assim que eu não encontro em outro lugar, porque você hoje mais do que nunca a gente é um mundo midiático, né? Então a internet favorece para a gente a maior quantidade de informação que você pode imaginar. De livros você não tem limite. Você hoje puxa um livro e você tu tem tal livro, esse teu não. Deixa eu ver aqui, o cara entra no computador lá e bota o nome do livro, bota PDF, aí já aparece o livro lá, você já baixa, você já está com o livro. Na época disso aí, ou 30 anos atrás, não precisa nem chegar lá. Tinha que ir lá no Tibete. Não tinha acesso, não existia acesso. Só as pessoas muito profundas, né, para conseguir ter. E eram livros e eram escondidos, né? Ninguém poderia saber. Ela meio que sistematizou, então, todo esse conhecimento, né? Seria isso? Ela organizou um conhecimento que estava espalhado nos mais diversas culturas. É evidente que isso estava sobre a guarda, vamos dizer assim, porque as escolas de mistérios sempre possuíram parte ou totalidade desses conhecimentos. Porém, não era dado exatamente por isso, porque são conhecimentos que têm um poder por trás, que envolve uma estrutura de conhecimento que pode, uma vez mal utilizado, pode trazer mais danos do que benefício. Exatamente. Então, as culturas preservaram isso durante o tempo. Essa questão, né?
Teosofia é uma filosofia esotérica ocultista, né? Então, assim, realmente era velado aquilo tudo e Blavatsky, então ela foi audaciosa para trazer para nós, para o Ocidente, né, organizar e trazer para nós, para o Ocidente, essa escola teosófica, todos esses conhecimentos. É mais ou menos por aí? Ela foi utilizada, né, na verdade, os mestres, dito por eles mesmos, eles procuravam seres humanos capazes de fazer essa tarefa tão difícil. Você imagina o tempo que essa mulher nasceu, em que ela viveu, né? Para qualquer ser humano naquela época, sem ser uma mulher, vamos dizer, só um homem na melhor posição social que você possa imaginar, rico, com recursos, já era complicado. Imagine ela, do jeito que ela viveu, na maior dificuldade. Ela teve o apoio do pai dela, evidentemente, que mandava recursos financeiros para ela, coisa e tal, mas ela não tinha. Tudo era complicado, não é como hoje que a gente faz um Pix aí, não é? Não existe Exatamente, isso. né? Essa mulher andou em lombo em carro de boi, em lombo de mula, a pé, de navio, nas piores condições que você possa imaginar. Até um navio, ela quase morria, dizem que foi salva pelos mestres, porque esse navio afundou e ela era para morrer nesse navio. Enfim, ela rodou o mundo dessa forma, de forma lenta, né? As viagens eram lentas. Você chegar num continente, lá na Ásia, imagine quanto tempo você levava. Hoje a gente leva 2 dias de avião, quase, para chegar na Ásia, né, partindo daqui. Imagina naquela época. Ou seja, essas dificuldades todinhas, essa mulher enfrentou isso tudinho, o preconceito. Né? E isso tudo, ela não fez à toa, não. Isso é um trabalho, ela nasceu para isso, porque a gente gosta de dissociar a vida da gente com as outras vidas. Falando nesse assunto aqui, a gente está falando de gente que tem conhecimento do que envolve todo o processo, né? Então, as vidas anteriores dessas pessoas já eram totalmente comprometidas com esse trabalho. Não era uma coisa... Inclusive, os próprios mestres falam, quem se aproxima da sociedade teosófica nunca vai ser a primeira vez. Isso é vidas e vidas que você já vem lidando com essas coisas. E, às vezes, aparentemente, você passa uma vida todinha, como foi a minha, por exemplo. Eu passei quase... mais de 40 anos da minha vida totalmente fora dessa não tinha nenhuma religião. Era uma vida comum, assim, como todo mundo. Não era religioso. Exatamente. Eu vivia uma vida normal, bebendo, fumando, brincando, né, curtindo a vida. Né? Então, depois foi que minha vida mudou. Comecei a mudar, mas isso aí, às vezes, é assim. É um processo necessário. Muitas coisas você tem que processar. E quem vai saber explicar a lei do karma se você não sabe, não pode enxergar as vidas que você teve anteriormente, o que é que envolve tudo isso que você está vivendo nos dias de hoje? Então, sabe dizer, né?